Trago hoje uma sugestão para aqueles que gostam de ler livros informativos. E o que tenho em mãos tem como título Ansiedade. Como enfrentar o mal do século. A síndrome do pensamento acelerado, como e por que a humanidade adoeceu coletivamente das crianças aos adultos, da autoria de Augusto Cury, editora Saraiva. Já no prefácio, o autor nos coloca uma primeira indagação para refletirmos. Diz ele: não são apenas as drogas psicotrópicas que viciam, mas também o excesso de informação, de trabalho intelectual, de atividades, de preocupação, de uso do celular. Você vive esses excessos? Todos eles levam a mente humana ao mais penetrante de todos os vícios, o vício de pensar. Confesso que eu nunca havia pensado que pensar poderia ser um vício. Já no primeiro capítulo, intitulado O Mal do Século, Depressão ou Síndrome do Pensamento Acelerado, ele diz: infelizmente, em todo o mundo, neurologistas, psiquiatras e psicopedagogos estão fazendo diagnósticos errados. Ao verem um jovem desconcentrado, irritadiço, inquieto, com baixo limiar para a frustração, diagnosticam como hiperatividade ou transtorno do déficit de atenção, em vez de síndrome do pensamento acelerado. Os sintomas são semelhantes, mas as causas e a abordagem são distintas. Mais adiante, ele vai então falar sobre isso. Diz assim: a síndrome do pensamento acelerado, esta perturbadora síndrome, produz alguns sintomas semelhantes ao da hiperatividade, mas suas causas são diferentes. Na hiperatividade, há um fundo genético. Frequentemente, um dos pais é hiperativo. Além disso, a agitação e a inquietação de uma pessoa hiperativa manifestam-se já na primeira infância, enquanto que na síndrome do pensamento acelerado, ela é construída pouco a pouco, ao longo dos anos. Entre as causas da síndrome do pensamento acelerado estão os excessos de estimulação, de brinquedos, de atividades, de informação. O tratamento também é diferente em alguns aspectos. Na síndrome do pensamento acelerado, não há alteração metabólica. A falha é funcional e social. Está ligada ao processo de formação da personalidade e ao funcionamento da mente e, portanto, deve ser corrigida com técnica. Desacelerar a criança com síndrome do pensamento acelerado é fundamental. Encorajá-la, por exemplo, a desenvolver atividades mais lentas e lúdicas, como ouvir músicas tranquilas, música clássica, tocar instrumentos, pintar, praticar esportes, fazer teatro. Tudo isso é muito útil. E é útil também para crianças e adolescentes hiperativos, que também podem e devem aprender essas práticas. Prescrever indiscriminadamente Ritalina e outras drogas para quem tem síndrome do pensamento acelerado pode ser um grave erro. Mas o que mais me preocupa na síndrome do pensamento acelerado, bem como na hiperatividade, é a retração de duas funções vitais para o sucesso social, profissional e afetivo: pensar antes de agir e colocar-se no lugar do outro. E assim, o autor vai nos dizendo como é que nós construímos armadilhas no nosso pensamento que começam a nos fazer mal, como é que esses pensamentos se constroem e o que a gente pode fazer para desarmá-los, o que são e de onde vêm pensamentos
que atrapalham a nossa vida e o que são e de onde vêm bons pensamentos que nos auxiliam. E assim ele vai discorrendo sobre várias dessas situações até o final do livro de forma muito interessante. Antes de concluir, eu gostaria de ler algo que encontrei nas páginas 40 e 41, que achei bastante interessante. Diz assim: por que não paramos de pensar, criar personagens, imaginar, produzir um filme ininterrupto em nossa mente, nem mesmo nos sonhos? Não é apenas pela vontade consciente de pensar, trabalhar, construir respostas. Há algo mais profundo, mais embaixo, na base da nossa psique, que é a motivação inconsciente de alcançar a realidade das pessoas, ambientes e objetos e, assim, tentar superar a inimaginável solidão gerada pela consciência. Por um lado, esse processo movimenta a construção de pensamentos através da ansiedade vital, tornando-nos Homo sapiens. Mas, por outro, traz graves consequências, pois grande parte dos nossos pensamentos, diagnósticos, análises, julgamentos e intervenções tem pouco a ver com o outro e muito a ver conosco. Ou seja, nossos pensamentos estão distorcidos e contaminados pela nossa cultura, pela nossa personalidade, quem eu sou, por nossa emoção, como estou, pelo ambiente social, onde estou, e por nossa motivação, o que intenciono. Não há interpretações puras. Muitos adultos criticam, excluem ou diminuem os outros com atitudes típicas de quem é superficial e autoritário. De acordo com a teoria da inteligência multifocal, a virtualidade dos pensamentos demonstra que a verdade absoluta é sempre um fim inatingível. Devemos ser eternos procuradores dela. Quem acredita ser portador da verdade está preparado para ser um Deus e não um ser humano. Infelizmente, a humanidade está saturada de deuses. É um livro interessante que vai falar sobre o nosso pensamento de uma forma como eu ainda não tinha visto. É um livro teórico que deve ser lido devagar para irmos assimilando o conhecimento e para podermos, à luz desse conhecimento, nos avaliar, pensar sobre nós, em busca de uma vida melhor para nós. Portanto, a recomendação Ansiedade, como enfrentar o mal do século, a síndrome do pensamento acelerado, como e por que a humanidade adoeceu coletivamente, das crianças aos adultos, da autoria de Augusto Cury, editora Saraiva. Boa leitura e boas reflexões.